Olá, meus amigos. Eu já andei fazendo alguns vídeos sobre o movimento pentecostal, sobre heresias pentecostal, e observando os comentários, observando a reação das pessoas, elas não aceitam a verdade. O movimento pentecostal, ele teve início no final do século XIX para o século XX. Ele é um movimento, é uma religião que foi formada lá nos Estados Unidos. Mas eles querem fazer nós acreditarmos que o movimento pentecostal já veio lá da época dos apóstolos. Não é verdade, ouvinte. Não é verdade. Não começou com os apóstolos, o movimento pentecostal. Olha para você ver como que é sutil as coisas. Foi no dia de Pentecostes que foi feito, que desceu o Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Você tome cuidado pela sutileza. E eles fizeram desse dia de Pentecostes uma grande religião. Como eu já fiz um vídeo, eu disse que Satanás, lá na época apostólica, ele tentou introduzir essa religião, mas lá tinha um apóstolo Paulo para impedir. E agora no final aqui dos tempos que nós estamos vivendo, né, ele conseguiu introduzir essa religião no meio cristão. Ouvinte, se o crente pentecostal, se as igrejas pentecostais e neopentecostais, se eles pudessem, eles tirariam esse capítulo inteiro de 1 Coríntios 14. Eles rasgariam, porque dificilmente você vê um crente pentecostal, uma igreja pentecostal ler esse texto aqui, completo. O capítulo inteiro, e eles ficam furiosos quando nós falamos. Esse texto aqui, ouvinte, foi dirigido à igreja de Coríntios, que era uma igreja extremamente carnal. E você pode observar, quando a igreja é muito carnal, ela procura buscar coisas sobrenaturais. Ela procura sempre sobressair em coisas místicas, elas gostam. E essa igreja de Corinto era uma igreja muito carnal, ela tinha muito problema. E não é de admirar que eles gostavam de manifestação espiritual. E hoje eu vejo, ouvinte, eu vejo muito isso aí dentro das igrejas. E o apóstolo Paulo, Deus deu, o Espírito Santo deu um mandamento usando o apóstolo para fazer tudo corretamente e decentemente. O apóstolo Paulo, ele foi o portador de um mandamento para a igreja, como se deve ser o culto. Mas nas igrejas pentecostais eles jogam para trás isso aqui, eles não querem dar ouvido, porque eles gostam de movimentação mística espiritual. O apóstolo Paulo aqui no capítulo 14, no versículo 5, no versículo 5, ele fala aqui: e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Ele está dizendo que aqui tem que ter interpretação. E aí depois ele vai falando aqui no versículo 27 e o 28. Ele está dizendo: se alguém falar a língua desconhecida, fala-se isto por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. É um mandamento, ouvinte. Ora, ouvinte, e aí eles pegam essas manifestações, eu vejo aqui nos comentários que eu fiz, eles falam: não, mas deixa o Espírito fluir. Olha, a palavra, que nós acreditamos que a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, você acha, ouvinte, vamos ter inteligência espiritual, você acha que o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus, ia contradizer a própria palavra dele? Não, ele não ia contradizer. E deixou um mandamento, as pessoas não conseguem, eles teimam. Não, porque não sei o que, quer dizer que eu não posso falar em língua? Aqui no versículo
Deixa eu ver aqui. Aqui tem um texto que ele fala assim, mas ele não proíbe. Mas dentro da igreja, ele proíbe. Quando você estiver sozinho, não há necessidade de interpretação. Por quê? Porque é só você. Ninguém está te ouvindo. Mas quando tem mais pessoas, tem que ter necessidade. Porque tem manifestação demoníaca dentro dessas igrejas. Essa é a verdade. E eles não lêem os outros textos, que aqui do próprio livro de Coríntios, que diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Eles não lêem o texto que desconhece que existe outro espírito atuando contrariamente ao Espírito Santo. Então, meu amigo, meu ouvinte, por mais que seja piedoso aquele pastor ou aquela pessoa, e ela começa a falar em língua lá em cima no púlpito, e não tem intérprete, você pode jogar tudo para a lata do lixo. Não é o Espírito Santo de Deus. Porque Deus não contradiz a sua própria palavra. E às vezes eu vejo, ouvinte, na televisão, nos rádios, eles falam, porque eles querem que você acredite que é Deus. E na verdade não é. Eu falo com toda certeza, ouvinte, que quando você não está obedecendo aqui este mandamento, o espírito que está falando, sem estar de acordo com isso aqui, é um espírito do demônio. Eu sei que esse vídeo eles vão falar que eu estou blasfemando. Mas eu prefiro estar aqui com a palavra, prefiro estar pautado nisso. Se eu falar em língua, tem que ter alguém que interprete para você o que eu estou falando. E se for um espírito maligno estiver te amaldiçoando? E interessante, ouvinte, eu já vi pessoas falar em língua e estar com a vida toda destruída. A palavra de Deus fala que quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu produzo o fruto do Espírito. Eu produzo coisas boas. Ora, quando eu falo em língua, eu estou falando agido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele inspirou este livro aqui, ele também quer que você entenda o que está sendo falado. Porque a palavra de Deus fala que Deus não é um Deus de confusão. É um Deus de paz. Como está escrito aqui no próprio capítulo. Que ele é um Deus de paz, não é um Deus de confusão. Então, ouvinte, a palavra de Deus fala que você tem que obedecer. E às vezes você foi ensinado. O movimento pentecostal, se você vê o nascedouro, de onde começou isso aí, você se escandaliza. É dessa raiz que nasceu hoje os escândalos que está aí. E veio para o Brasil e causou tanto escândalo, ouvinte. Porque o povo gosta de coisa mística, eles gostam do sobrenatural, né? Mas o próprio apóstolo aqui, sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele estava dizendo aqui, ó, mas o que é melhor? Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que é profetizar? Muita gente não sabe o que é profetizar. Hoje, para profetizar, ouvinte, é eu falar a palavra de Deus, pregar o evangelho. Todas as profecias já está aqui, já está profetizado. Eu vou usar o ministério, o dom de profetizar, de pregar o evangelho. Por isso que a palavra de Deus diz que a igreja ela é fundamentada sobre os profetas e os apóstolos. Os profetas profetizaram o que iria acontecer. E aí aconteceu. Os apóstolos também profetizaram e deixaram registrado para nós. O que nós devemos fazer é pegar o evangelho e continuar a profecia. Continuar pregando. O que é uma profecia? Posso dizer o que vai acontecer, falar o que vai acontecer. Por exemplo, eu posso pregar aqui e falar, olha, se você não se converter, se você morrer nos seus pecados, você vai perder a sua alma. Eu profetizei, não é verdade? Se você se converter, se você ficar firme até o final, você vai ganhar a tua salvação. Você vai ter a vida eterna. É profetizar, estou falando de coisa lá para o futuro e estou falando no presente também. Então muita gente não sabe o que é profetizar. Muita gente usa adivinhação, usa de agouro, né? Fazer agouro
A palavra de Deus condena, isso é feitiçaria, o que mais tem no meio evangélico. Então, meu ouvinte, quando você vê alguém, e o pior, o mais perigoso é aquele, ouvinte, que vem com uma cara de verdadeiro e começa a falar em língua. Você acha que o Espírito Santo de Deus está ali, ele estando desobedecendo a palavra? E você já notou como ele repete muitas palavras, você nem sabe o que significa aquilo? Pois é, meu ouvinte, eu espero que você que é pentecostal, isso é uma religião do diabo. Não é bíblico isso aí. O que é bíblico foi que no dia de Pentecoste, naquele dia de Pentecoste, foi a inauguração do Espírito Santo. E aí o diabo pegou esse dia e transformou numa religião pentecostal, movimento pentecostal. E quando vieram aqui para o Brasil, eles vieram pregando o movimento pentecostal, trazendo coisas místicas para dentro da igreja. E está aí essa bagunça que está hoje. E veio lá dos Estados Unidos. E começou no final do século XIX para o século XX. E eles querem enganar nós, dizendo que na época de Cristo tinha um movimento pentecostal. Não tem isso, ouvinte. Nunca existiu um movimento pentecostal. Tinha o dia de Pentecoste, que era uma festa judaica. É a mesma coisa. Se Jesus tivesse nascido no dia 25 de dezembro, ele teria formado, como tem formado, o dia santo, 25 de dezembro. Ou eles pegam as dias e data. Mas Jesus nem nasceu no dia 25 de dezembro. Mas Satanás é muito esperto. Ele tem iludido muita pessoa por falta de conhecimento da palavra. E os crentes pentecostal não lê esse texto aqui. Se lê, parece que existe um véu no coração deles que não consegue fazer eles entender. Se você fala em língua perante pessoas e não tem intérprete, por mais sensação boa que você sinta, não se engane que não vem de Deus. Porque está batendo contra aqui o que está escrito. O que está contra o que está escrito tem o inimigo dele atuando por detrás. Eu gostaria que você refletisse sobre esse pequeno vídeo. Se você é um pentecostal, gostaria que você lesse 1 Coríntios 14, o capítulo inteiro, e orasse a Deus para que ele tirasse esse véu que está no seu coração, para que quebrasse essas fortalezas que você aprendeu desde a sua infância, para que você se liberte, para que naquele grande dia você não leve um susto do nosso Salvador, para que você não seja reprovado porque você preferiu manter a tradição dos homens do que obedecer o que está escrito. Pense nisso.